E tem um monte de atacante sendo oferecido nos últimos dias para o Palmeiras no vídeo de hoje do canal do Nicola. Vou dar detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre Ezequiel Barco, atacante argentino que pertence ao Atlanta United. Será que ele pode pintar no São Paulo? Bora falar ainda a respeito de Corinthians. Lucas Alário tem chance no Timão? E Diego Costa, como é que ficou essa questão? Bora completar com informações importantes no Flamengo. Quero te afirmar que Romero foi sugerido ao rubro-negro. Vou também trazer atualizações importantes sobre Bruno Henrique. Será que ele pode deixar a Gávea? Por último, mas não menos importante, bora te contar a respeito de Sorriso, que decidiu, vai jogar no Red Bull Bragantino e não no Atlético Mineiro. Tem ainda informações sobre as demissões no Santos, o que causou uma verdadeira limpa no departamento médico. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de começar a passar todas as informações, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol, para não perder nada de mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. É bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative também as notificações, fechado? Bom, bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. A Copa São Paulo de Júnior está chegando no seu momento decisivo e que tal fazer uma aposta com a melhor cotação do mercado? Na aposta ganha, além das melhores odds, você ainda pode fazer o saque via Pix de tudo aquilo que você ganhar, de maneira rápida, fácil e super segura. Então não perca tempo e pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo para que você possa entrar no site da Aposta Ganha, fazer seu cadastro e principalmente ganhar uma aposta grátis. E se você já tem cadastro na Aposta Ganha, é bem simples. Acesse o site, entra no chat e coloca o cupom Nicola Grátis para ter direito também a essa aposta grátis. Lembrando que vocês têm 24 horas para fazer o resgate dessa aposta grátis. Não fiquem de fora dessa. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na Aposta Ganha. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito à final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. A decisão deve ocorrer em Brasília. Os dois clubes já foram avisados sobre a intenção da CBF de levar a decisão pro Mané Garrincha. Existiam outras alternativas, como por exemplo os Estados Unidos, mas o favorito hoje é a cidade de Brasília. Bora falar também sobre a final da Copinha, que não vai acontecer no Pacaembu em 2022. A Federação Paulista de Futebol estuda alternativas. Se, por exemplo, Palmeiras ou São Paulo estiverem na final e enfrentarem adversários do interior ou de outros estados, a decisão pode ser no Morumbi, em caso do São Paulo, ou no Allianz Parque, no caso do Palmeiras. Seguindo com notícias do mercado, quero contar que Salcedo, que foi oferecido para Palmeiras e Flamengo, está muito perto de virar reforço do Toronto FC do Canadá. Com a chegada do mexicano ao time canadense, fica ainda mais complicada a situação do Soteldo por causa do limite de estrangeiros. O ex-meio atacante do Santos está com um cartaz bem pequeno pelos lados do Toronto. Para completar, bora contar que o Cruz Azul do México fez uma proposta oficial para levar o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Só que o Flamengo considerou a oferta baixa, alegou que tem poucos zagueiros no seu elenco e descartou qualquer possibilidade de negócio. E para fechar, bora te contar que o jornal AS afirmou que Benedetto, ex-atacante do Boca Juniors, está voltando à Bombonera. Tudo praticamente acertado. Nesse momento ele pertence ao Olympique de Marseille e está jogando no Elche. Não consegue jogar bem e deve voltar para o Boca Juniors, onde passou muito bem. Foram 90 partidas e 48 gols. Tem mais uma informação importante no giro. Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, se sagrou mais uma vez campeão agora da Supercopa da Espanha. Com esse título, ele alcançou 23 taças e se tornou o jogador mais vencedor dos 120 anos de história do Real Madrid, ao lado do Gento. Agora falar sobre um assunto importante, as demissões no Santos. Há exatamente uma semana e um dia, o Peixe anunciou uma enorme reformulação no seu departamento médico. Foram 6 demissões, de 2 médicos, 3 fisioterapeutas e de uma nutricionista. Fui checar com um dos demitidos o motivo. O que aconteceu? Por que o Santos alegou e promoveu essa grande mudança? Essa pessoa me contou que foram vários os problemas no departamento médico do Santos nos últimos meses. Contou, por exemplo, do episódio do Marinho. Você vai lembrar que no ano passado o Marinho teve enorme dificuldade para jogar, tudo por causa de um edema.
edema na região da coxa, também ligada ao joelho. Pois esse funcionário, ou no caso ex-funcionário do Santos, me assegurou que o Marinho chegou a passar por uma cirurgia, mas ninguém do Santos revelou a respeito dessa cirurgia. Muita pressão em cima do departamento médico, por que o Marinho não volta logo, e tinha esse caso da cirurgia. Outra novidade importante que eu quero contar para vocês, o Kaique, zagueiro revelado na base do Peixe, chegou a se contundir. 10 dias depois de contusão, ele voltou aos campos de forma precipitada. Acabou agravando essa lesão e demorou mais um tempão para voltar. Outra situação que causou enormes críticas ao departamento médico. Mas essa pessoa com quem conversei, que pediu anonimato, me assegurou que um dos motivos, talvez a gota d'água para a demissão, para essa reformulação no departamento médico, foi o fato de que essa equipe, esse staff, não concordava com a chegada do Ricardo Goulart do ponto de vista físico. Vale a lembrança de que o Goulart, a principal contratação do Peixe para a temporada, retirou recentemente 80% do menisco de um dos seus joelhos. E a preocupação do staff, dessa galera que foi demitida, é de que o Ricardo Goulart não tenha condição de se manter em alto nível. O Santos acabou ignorando essas sugestões e fez uma ampla reformulação, inclusive já anunciou novidades. O novo homem forte do departamento de futebol é o médico Guilherme Dilda, que estava no Palmeiras há algum tempo atrás. Outra contratação recente anunciada pelo Santos foi a do Jomar Ottoni, que também trabalhou no Palmeiras. Ele é fisioterapeuta e vinha trabalhando de forma particular com o Ricardo Goulart. Bora contar agora que o Red Bull Bragantino venceu a disputa com o Atlético Mineiro pelo atacante Sorriso, que pertencia ao Juventude. Os dirigentes do Galo até adotaram nos últimos dias um discurso de que não tinham a intenção de contratá-lo, mas posso te assegurar que houve uma proposta oficial do Atlético Mineiro para com o Juventude. No final das contas, o Red Bull Bragantino acabou levando, vai desembolsar 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Sorriso é esperado terça-feira em Bragança Paulista para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato, que vai ter 5 anos de duração. Dessa maneira, sem o Sorriso, poderemos ver até nos próximos dias o Atlético retomando as conversas com o Pavon, atacante de 27 anos de idade, que vive os últimos meses do seu contrato com o Boca Juniors. O Atlético não esconde a necessidade de melhorar e ampliar seu elenco, e o Pavon poderia ser uma alternativa, especialmente depois do acordo do Sorriso com o Red Bull Bragantino. Agora, com mais informação exclusiva, quero te contar a respeito das possibilidades dos irmãos Romero, o Oscar e o Ángel Romero. O Ángel Romero, que já jogou no Corinthians, tem uma proposta oficial do Boca Juniors, embora ele ainda não tenha aceitado essa oferta, não assinou o contrato. Tudo porque o nome dele foi sugerido ao Flamengo e, de acordo com uma fonte minha muito próxima do Ángel Romero, o Flamengo pediu alguns dias para pensar. Então a ideia do staff do Romero é aguardar por uma decisão do Flamengo antes de se acertar com o Boca Juniors. O Oscar e o Ángel não escondem a vontade de jogar no futebol brasileiro, embora tenham propostas especialmente da América do Sul. E se o Ángel está mais perto do Boca Juniors, o Oscar, que não tem oferta do gigante argentino, pode acabar pintando no Brasil. O Regis Marques, que é o representante da dupla em território nacional, tem conversado com alguns times daqui na tentativa de colocar o meio atacante, que já passou pela China, entre outros clubes, para jogar em um clube grande do futebol brasileiro. E a pergunta que fica é se Oscar e Ángel Romero caberiam no seu time do coração. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do assunto, beleza? Ah, tem mais uma informação super importante do Flamengo. Nesse domingo, o Bruno Henrique usou suas redes sociais para postar uma imagem enigmática, uma imagem em que aparece a palavra saída. Ele também faz uma legenda, dando a entender de que pode estar deixando o Flamengo. Conversei com o empresário dele, com o Denis Ricardo. Num primeiro momento, o Denis disse que não tinha nada demais. Depois eu perguntei para o empresário do atacante se o Bruno Henrique tem proposta, se dá para cravar que ele fica. E a resposta do Denis Ricardo foi a seguinte, abre aspas: é chato falar desse assunto, pois conversei com várias pessoas e oficializar ou divulgar seria irresponsabilidade da minha parte. Mas o Bruno sempre é assunto para vários mercados quando abrem as janelas, fecha aspas. Só para arrematar, o Flamengo já perdeu o Kennedy devolvido ao Chelsea. O Flamengo tem uma proposta oficial do Al Hilal pelo Michael. Se perder também o Bruno Henrique, seriam muitas baixas para o mesmo setor. Você venderia o Bruno Henrique por qual valor? 35 milhões de euros é o valor da multa rescisória e ele tem contrato longo até 2023. Quero falar agora sobre o São Paulo e a busca do tricolor por um atacante de velocidade para atuar pelos lados do campo.
é a grande prioridade do Rogério Ceni desde o ano passado. E isso se tornou ainda mais latente depois da saída de jogadores com essa característica. O Rojas e o Galliano, que não eram titulares, muito longe disso, tinham pelo menos velocidade e eram bons no 1 contra 1. Os dois saíram e nesse exato momento o elenco do São Paulo não conta com nenhum jogador com essa função. Todos os reforços do meio para o ataque que chegaram não são velocistas. Casos do Nicão, do Alisson e do Patrick. Para piorar, o São Paulo tem encontrado enorme dificuldade em fechar com jogadores. Soteldo está praticamente descartado. Perguntei ao presidente do tricolor Júlio Casares sobre Ezequiel Barco, atacante argentino que surgiu muito bem no Independiente, foi vendido por 15 milhões de dólares para o Atlanta United e recentemente esteve no alvo do Internacional. O Inter está muito perto de fechar com o David, deve anunciar nessa segunda-feira, dessa maneira vai desistir do Barco, o que poderia ajudar o São Paulo nas tratativas com um clube americano, lembrando que o contrato do Barco no Atlanta United termina em 31 de dezembro, mas, de acordo com o Júlio Casares, abre aspas, não falamos do Barco, e agora a parte principal, estamos fechando o ciclo de contratações, fecha aspas. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, assegurando que nesse momento o tricolor não pense em mais reforços depois das 5 aquisições. Se tem o Nicão, o Patrick e também o Alisson, além do Jandrei, goleiro, e do lateral direito, o Rafinha. Esses são os 5 caras novos do São Paulo para a temporada de 2022. Imagino que o Rogério Ceni vai continuar fazendo enorme pressão, mas o São Paulo só vai trazer jogadores em caso de ótimas ocasiões de mercado. Bora falar agora do Corinthians e a busca por um centroavante. Durante a live desse domingo, o Gabriel Formaggio, que é membro do canal, perguntou se havia possibilidade de o Lucas Alário, ex-alvo do Palmeiras, pintar como reforço do Corinthians. Essa especulação surgiu em uma mídia do Timão, não oficial, obviamente, mas de acordo com essa apuração da galera, o Lucas Alário estaria nos planos do Timão. Fui checar com um dirigente extremamente importante do departamento de futebol e a resposta foi a seguinte, abre aspas, tá louco? De onde tiram essas histórias? Meu Deus, fecha aspas. Acho que diante de tanta disposição em negar, dá para assegurar que o Lucas Alário não faz parte dos planos. De fato, não faz muito sentido, até porque o Corinthians busca centroavantes em que não exista a necessidade de investimento para aquisição dos direitos econômicos. Até por isso, dá para descartar a possibilidade de o Arthur Cabral ser contratado, o jogador que pertence ao Basel, e o clube suíço quer 20 milhões de euros para negociá-lo. Só que, se esse dirigente respondeu de forma tão rápida e de forma tão negativa a respeito do Lucas Alário, quando eu perguntei sobre o Diego Costa, essa pessoa desapareceu. E eu quis argumentar ou colocar no assunto que o Diego Costa nesse domingo rescindiu seu contrato de forma oficial com o Atlético. E eu perguntei se já dava para imaginar algum avanço nas tratativas com o Corinthians. Esse dirigente que sempre me responde sobre absolutamente tudo desapareceu, não respondeu mais absolutamente nada, o que me faz entender que as conversas entre Corinthians e Diego Costa seguem avançando e a gente pode ter novidades muito em breve. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a busca por um centroavante, que tem rendido muitas cornetadas a Leila Pereira e a Anderson Barros. Em pouco mais de um mês à frente do Palmeiras, a Leila já conseguiu queimar seu filme por não ter trazido um camisa 9 de peso. E restam poucos dias até o prazo final para inscrições de atletas de olho no Mundial. Esse prazo termina no dia 24 de janeiro. O que eu quero contar para vocês é que nos últimos dias dezenas de atacantes foram sugeridos ao Palmeiras até por conta dessa urgência alviverde na busca por um centroavante. Quase todos os nomes descartados de pronto. Só para citar alguns. Gigliotti, que nesse final de semana se acertou com o Nacional do Uruguai. Antes de fechar com o clube uruguaio, ele foi oferecido ao Palmeiras, nem foi levado em consideração. O Palmeiras também recebeu algumas semanas atrás a possibilidade de ter Gilberto, que fechou com o Al-Ahly, inclusive no final de semana marcou 2 gols na vitória do time dele na Arábia Saudita. Também não foi levado muito adiante. Germancano, assim como quando ele veio ao Brasil antes de fechar com o Vasco, foi oferecido ao Palmeiras. Dessa vez houve um novo contato e de novo o Palmeiras não levou a situação adiante. Já o Pedro Raul, que teve conversas nos últimos dias com o Vasco, foi ofertado ao Palmeiras, também não agradou. Isso sem falar no Everaldo, centroavante que está jogando no futebol japonês, o Bauman, argentino, que chegou a negociar também com o Ceará, Silvio Romero, novo reforço do Fortaleza. Todos esses nomes não acabaram empolgando nem a comissão técnica nem a diretoria.
Posso te assegurar também que Diego Costa mais uma vez foi sugerido. No ano passado houve até uma reunião entre representantes do Palmeiras e o Diego Costa, mas apesar de estar livre no mercado, Diego Costa está descartado pela comissão técnica, no caso pelo Abel Ferreira, e também pela presidente Leila Pereira. O Abel é contrário à ideia de trazer um reforço de peso que chegue com um currículo de confusões. O Abel não quer um jogador problemático, que possa eventualmente fazer bico por estar no banco de reservas. Uma das coisas que ele mais preza é a união, a boa relação entre os atletas, por isso o nome do Diego Costa está completamente descartado. O Elkson, centroavante, artilheiro do futebol chinês, foi sugerido também, mas também não agradou, não acabou convencendo. Enfim, tá bem difícil para o Palmeiras encontrar um centroavante que atenda a todas as reivindicações e necessidades, para desespero do torcedor alviverde. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Inscrevam-se também no canal de cortes que a gente criou aqui do Nicola, para que você que perdeu algum vídeo possa ter acesso ao conteúdo específico do seu time do coração, beleza? A gente se vê de tarde com mais notícias. Tchau, tchau!